Jornal da Manhã. A palavra do prefeito. Muito bem, conosco o presidente prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Clemente. Bom dia, equipe Jovem Pan. Prazer estar aqui. Giovana, Eloy, a todos que nos ouvem, nas rádios. Um prazer estar aqui. Prefeito, vamos falar sobre o aeroporto. Vamos falar na matéria antes do intervalo aí sobre essas retomadas no aeroporto de São José dos Campos. Eu falei agora há pouco, eu falei com o Mano também, secretário de Desenvolvimento Econômico, o Alberto Marques, com o deputado federal Eduardo Cury, com o vereador Junil Silveira. Agora quero a sua palavra sobre essa notícia que foi dada ontem à tarde para São José dos Campos, prefeito. Olha, Clemente, um sonho antigo da cidade é assumir a gestão do aeroporto. E aí quero agradecer ao presidente Jair Bolsonaro, ao ministro Tarcísio, ao secretário de Aviação Civil, Ronei, que foram muito ágeis em transformar esse sonho em realidade na cidade. Bem no início da gestão do presidente, eu mandei ofícios buscando fazer com que o aeroporto pudesse ter a gestão municipal. E qual é a vantagem para a cidade, para o cidadão de São José e até mesmo de toda a região? Ao assumir a gestão municipal, nós vamos licitar para uma concessão privada, uma empresa privada passar a operar. Ela tem muito mais agilidade. Hoje a Infraero é quem faz esse trabalho, o faz corretamente, mas a Infraero tem aeroportos pelo Brasil inteiro, inclusive Congonhas, que a Infraero administra. Então qual o foco ela tem em São José? Nenhum. Zero. E o que a gente precisa é de um aeroporto que atenda as políticas públicas do município e da região. Então que a gente tenha foco no nosso aeroporto. E uma empresa que vai fazer a concessão, a gestão permanece do município, a operação passa a ser da empresa que vai ganhar o processo licitatório. Vai ter muito mais facilidade de atrair voos de passageiros, voos de carga, voos executivos. E qual o objetivo? Claro, além de deslocar as pessoas com voos de passageiros, é gerar emprego, gerar renda, porque o nosso aeroporto é subutilizado. Nós temos um aeroporto internacional de cargas. Nós podemos receber, ser porta de entrada, por exemplo, uma grande empresa de e-commerce, vou falar aqui o nome, Alibaba. Ela pode ter um grande centro de distribuição junto de um aeroporto, e vocês sabem que esses sites aí de fora, seja de que país for, tem muita demora para entregar. Sim. Então imagina ele ter uma central, uma porta de entrada no Brasil com um grande aeroporto que pode receber qualquer tipo de cargueiro, e ali fazer a sua entrada. Ou aviação executiva, empresários, como a gente fez com a BOL. A BOL veio para São José dos Campos depois que nós recebemos a equipe da BOL, o presidente, que vieram de jatinho executivo lá da sede, lá nos Estados Unidos, e pousaram aqui no nosso aeroporto, pedimos uma exceção para a Receita e para a Polícia Federal, fizeram ali a entrada no país através de São José dos Campos, facilitando então essa chegada deles. Isso pode ser feito para vários. Chega, para o jatinho, pega um helicóptero, vai para São Paulo, vai para os Estados Unidos, mas isso beneficia quem? Toda a infraestrutura do aeroporto, que aí a gente pode gerar emprego, gerar renda. E o voo de passageiro, tão sonhado. Vou aqui de primeira mão, essa semana agora chega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ainda não conversamos especificamente com essa companhia, a Itapemirim, talvez vocês escutaram falar, começa com uma nova companhia aérea. Os pilotos vão se treinar aqui em São José. Chegaram essa semana. Por que não uma empresa como essa não pode ter uma sede aqui, trazer os seus aviões para cá e transformar o nosso aeroporto num hub? Ou, por exemplo, escutamos agora recente o Mercado Livre, o e-commerce nacional, que poderia ter o seu centro de distribuição junto do aeroporto. Ela agora vai ter uma companhia aérea, o mercado. Então, são muitas oportunidades que tem que ser feito de empresa para empresa. A gente chama business to business. Sim. Ou seja, uma empresa privada operando o aeroporto que vai buscar empresas para trazer e gerar emprego e renda. Então o principal objetivo é gerar emprego e renda na cidade e realmente fazer com que eles possam ser bem utilizados. Aliás, a gente sempre falou que até brincamos muito na época do ex-prefeito Eduardo Cury, que São José não tinha avião, que tinha a capital do avião, e o avião não subia, não descia, apesar de ter Embraer, de termos aqui toda essa estrutura, inclusive ali na pista, uma pista enorme, são mais de 3 km de pista, descendo ali o Antonov, um dos maiores aviões cargueiros do mundo, já desce aqui em São José dos Campos, e a mesma área comercial e mesmo a área de cargas ficava desejada, prefeito? Isso vai acabar então, essa é a intenção. Esse é o objetivo e tudo indica, já fizemos pesquisas anteriores, que nós vamos conseguir alcançar esse objetivo. No ano que vem é o processo de licitação. Enquanto isso, a Infraero continua, lembrando, a Infraero é uma empresa pública, tem dificuldades de negociações com outras empresas. Quando você vai fazer uma empresa particular privada com outra privada, é muito mais fácil, muito mais simples. A gente não tem dúvida que vai mudar a
realidade do aeroporto e vai melhorar a situação de São José e de toda a região. Isso, a Infraero deixa de operar em São José, de trabalhar em São José? A Infraero opera até dia 31/12/2021. De 21. A partir de lá, até, se a gente terminar o processo antes, ela sai antes. Mas até 31/12 a Infraero permanece. Prefeito, uma pergunta que eu queria fazer. Ficando responsável pela gestão do aeroporto, a Prefeitura de São José, ela entra com algum investimento, eu digo com valor? Então, nós estamos fazendo agora, vamos iniciar os estudos para fazer os cálculos, será uma PPP, uma concessão patrocinada. O que a gente percebe, viu, claro, acompanhou, é que o aeroporto teve grandes investimentos. A gente tinha um grande problema com o terminal de carga e de passageiros. Hoje o terminal é impecável, apesar de nem ter o voo. O terminal, para quem conhece lá, né, tem todos os equipamentos necessários. Então a gente vê que tem um nível de investimento que não é tão alto. O que ele vai ter que ter é a operação e manutenção. E, claro, uma expansão futura. Então, nós acreditamos que é possível que ele se sustente. Os estudos vão confirmar isso. Se for necessário, para gerar emprego e renda na cidade, algum investimento parte da prefeitura, vamos até fazer. Mas é o estudo da concessão é que vai determinar isso. Prefeito, deverá mexer também no sistema lá na parte física do aeroporto ou não? Porque antigamente chegava ali, as pessoas conseguiam ver aviões decolando, chegando, saindo. Hoje não mais, porque mudaram todo aquele visual. E, quer queira, quer não, é um lugar de turismo também. É uma atração, né? Não só para São José, como também para outras regiões. Isso também fomenta, penso eu, o turismo. E ali do lado ainda tem o museu, né, da aviação, o MAB. Exato, que também leva as pessoas até o local, né? É verdade, Clemente. Você fez uma observação interessante. Com uma concessão privada, pode-se até fazer, vou dar aqui um exemplo, né? Um restaurante com vista para a pista, tudo isso entre privados, ele vai buscar, se tem alguém interessado, pode trazer, então existe essa possibilidade. Quem vai tocar isso vai ser dentro, é claro, da área que pertence à concessão. Então existe até mesmo essa possibilidade, se for economicamente viável e de fato trouxer benefício para o concessionário e para as pessoas. Muito bem, nós hoje presença do prefeito Felício Ramuto falando com o ouvinte do Jornal da Manhã. Agora são 7h26. Eu quero deixar aqui o nosso WhatsApp, Eloy, para que o ouvinte possa fazer pergunta ao prefeito, que é o 99707-7791, repetindo, 99707-7791. Muito bem, de volta aqui com o prefeito Felício Ramuto, falando hoje sobre as novidades aqui para São José dos Campos. Tem coisa boa, mas tem coisa não é muito boa também, né, prefeito? Por exemplo, essa fase amarela, né? Que quer queira, que não houve uma regressão, né, na história aí, né? Clemente, o governo do estado determinou todo o estado em fase amarela e eu tenho que seguir. Né? Quer queira ou não, aliás, das outras 5 tentativas... Qual a sua opinião sobre isso, já que o governador é do seu partido? Olha, primeiro meu partido, em primeiro lugar, é a cidade. Eu tenho que ver o que é importante e o que é bom para a cidade. Então é sempre meu foco. Quando eu tenho que agradecer o presidente, como acabei de fazer sobre o aeroporto, tenho que reconhecer, assim como eu tenho várias críticas em relação ao presidente, mas tenho que agradecer quando ele olha para a cidade e traz benefícios para a cidade. Mesma coisa o governador. No caso específico da fase amarela, a fase amarela de hoje é diferente daquela fase amarela do início do Plano São Paulo. Que fechava tudo praticamente, né? Ela é muito mais flexível. Sim. Mas, ao meu ver, já você colocando, existe ainda um erro em relação à situação da fase amarela para o comerciante. E eu vou explicar o que, na minha opinião, é um erro. É a limitação de 10 horas do comércio. Se existe já a limitação da capacidade em 40%, o comércio devia abrir era 24 horas, na minha opinião. Ainda mais agora nesse período de Natal, quanto mais tempo o comércio aberto respeitando os 40%, nós vamos ter menos problema, inclusive ter fila na frente de um shopping por conta do controle de entrada dos 40%, ou de um comércio qualquer. Então, ao meu ver, existe um erro ainda em relação a isso. Ao meu ver, essa limitação de 10 horas para o comércio não ajuda muito em relação à contaminação, à doença. Até porque o comércio ele está limitado com o público, mas o público está na rua. Exatamente. É o direito de ir e vir, né? E ele limitado com o público, você já garante que vão ser os 40%. Portanto, se ele funcionasse por 24 horas, estou dando um exemplo, se o shopping, por exemplo, pudesse abrir às 6 da manhã e terminar meia-noite, eu não vejo problema nenhum. Se ele respeitar, claro, vai ter que respeitar os 40%. Aí você vai diluir aquelas pessoas que iam para o shopping ao longo de um horário, ao contrário, mais longo. E aí, por que eu estou dizendo que isso também é uma novidade que eu trago aqui no programa? Eu
apontei, até outros prefeitos apontaram, na minha opinião, essa divergência de opiniões em relação ao Plano São Paulo. Vocês tiveram uma reunião, isso, né, com na o nossa governador. última reunião. Mais do que isso, encaminhei ao governo estadual, à secretária Patrícia Ellen e ao Vignoli, um estudo da Universidade de Stanford, né, que mostra que o horário pode não influenciar diretamente, sim, a ocupação influencia. Então, eu encaminhei para a secretária Patrícia Ellen e para o nosso secretário regional Marco Vignoli esse estudo da Universidade de Stanford. Encaminhei ele originalmente em inglês, nós fizemos a tradução para português, fiz esse encaminhamento e ali ficou, a secretária Patrícia colocou que iria estudar essa colocação, não só minha, de outros prefeitos, e que talvez em 24, 48 horas nós teríamos uma resposta que o comitê iria de fato analisar essa situação das 10 horas, se seria possível que isso deixasse de existir. Até porque tem mais um problema, né, prefeito? Os próprios comerciantes, reduzido a 40% da capacidade de ocupação como está agora, tem a questão do custo-benefício, porque os encargos e o custo de manutenção dos comércios permanece o mesmo. Olha, não é verdade? Sem dúvida, mas é que nessa discussão a gente tinha que mostrar que, na verdade, independente da questão do resultado comercial, a questão da saúde e da contaminação estaria garantida, né? Exatamente. Então, o nosso foco ao defender... Você tem razão, mas o nosso foco ao defender a extensão do horário era comprovando de que não é isso que iria levar a uma contaminação maior. Ou melhor, a ocupação sim, mais ocupação, mais gente talvez pudesse ter uma maior contaminação. Já a extensão de horário, a gente acredita que, ao contrário até, você poderia ter mais opções para pegar um ônibus para ir ao local, você teria muito mais opção. Você conseguiria diluir o seu público, né? Chegando perto do Natal, então você fala, não, o shopping está aberto desde estou dando um exemplo, né? 8 horas da manhã. Então, eu vou de manhãzinha, que lá tem menos gente de manhã. Aí você vai de manhã, o outro prefere ir à noite. Então, nós pleiteamos que na fase amarela, as 10 horas não sejam mais o limite de trabalho. Enquanto isso, eu tenho que obedecer à legislação do governo estadual, porque eu já procurei implementar a nossa isolamento seletivo e tenho 5 processos que eu respondo na justiça. 5 processos? Por não ter acompanhado o Plano São Paulo. O presidente da República também não pode fazer nada. O presidente da República também, a justiça diz que não tem comando sobre as cidades e sobre o Estado, e então a gente tem que obedecer ao governo do Estado. Eu só posso editar decretos se forem mais restritivos do que o decreto do governo estadual. Então, por conta da justiça, independente de eu concordar ou discordar, eu tenho que seguir. Quando é que vence esse prazo para ele responder para você? Olha, eles colocaram lá que em 48 horas, já faz 24 horas, e não é uma resposta a mim, é uma mudança do próprio plano que poderá acontecer ou não. Eles ficaram de estudar vários cases internacionais e aí eu alimentei a estrutura do comitê com esse estudo na Universidade de Stanford. Na verdade, houve uma abertura, de repente fechou. O comércio não fecha, mas teve empresários que vão sofrer com isso. Principalmente pessoa de quadra society, que ficou até agora fechado, né, prefeito? Isso. Desde março até agora, quer dizer, abriu agora, menos de um mês e tem que fechar de novo. Esse o Plano São Paulo exige e, de fato, o contato físico é um grande físico, sem máscara, suor, respiração ofegante. Esse contato próximo e físico de fato, fica claro que pode oferecer um grau de contaminação maior. Vamos lá. Nós chegamos a ter 17 pessoas internadas no Hospital Municipal. Hoje eu acabei de receber, nós temos 54. Então, de fato, houve um aumento, ainda sob controle, nas nossas contas. Aumentou 3 vezes, prefeito. Se nós fôssemos olhar a cidade de São José dos Campos, pelos indicadores do Plano São Paulo, nós ainda estaríamos com os critérios da fase verde, o que não adianta nada, porque o Plano São Paulo olha regionalmente, e não uma cidade individualmente. Mas, mais importante é que a gente chame a atenção, porque vamos combinar também, a população avacalhou. Todos nós, né, de uma certa forma. Tanto que nessa semana até teve um cobrador, né, que foi agredido por um usuário, um passageiro, que se recusou a usar máscara no transporte coletivo. Uma coisa tão simples para ajudar a vida das... Todo mundo tem obrigação, direitos e deveres na vida, né? Uma coisa tão simples, alguém se negar a usar uma máscara. Então a gente repete, use máscara,
higienize as mãos, cumpra os critérios todos sanitários, e para as empresas também. Nós começamos já há 10 dias, quando a gente começou a ver o aumento, independente do Plano São Paulo, a fortalecer a fiscalização. Então nós fizemos uma fiscalização mais rigorosa há mais ou menos uma semana atrás, e ela deu resultado. Isso? Claro, ainda com mais rigor, para que se obedeça a legislação, tanto da fase verde, que já não estavam obedecendo, e aí são os maus comerciantes, né, os maus prestadores de serviço e a própria população que avacalhou. Mas, por outro lado, prefeito, também você analisar, a gente vê também que os bancos estão aglomerados, né? Ninguém toma providência. As filas nos bancos são enormes, inclusive também nos ônibus também. Então, não adianta, parece que falta alguma coisa, falta uma ação melhor dos dois governos, do Estado e governo federal juntos, né? Mas isso não existe e não vai existir pelo jeito, né? É verdade. O que cabe a nós agora é fazer a nossa parte. A fase amarela, então, é uma imposição do Plano São Paulo que deve ser seguida, e de fato houve sim um desleixo, né, da população, que foi deixando, tanto os empreendedores quanto o cidadão comum, foi deixando até de cobrar o estabelecimento que ele ia. Agora não tem mais álcool gel, tudo bem, não tem álcool gel, não tem controle de entrada. Não, temos que sirva isso como uma lição de um freio de arrumação, e eu espero que a gente consiga ter a mudança em relação ao número de horas, e se conseguir, vai ser muito bom, porque ao longo desse final de ano, um final de ano muito importante para o comércio local, regional, a gente possa ter aí o equilíbrio entre economia e saúde, e que todos nós possamos passar por mais essa fase deste final de ano. No início do ano a gente já está vendo tanto o governo federal quanto o governo estadual se mobilizando pela vacina. Eu estive reunido com a diretoria da Johnson & Johnson e vi agora algumas declarações do próprio governo federal falando que a vacina da Johnson, por ser uma dose única, não precisar ficar em temperaturas extremas, poderia ser uma opção para o governo federal. Também estou vendo o movimento do governo estadual, claro, nosso governador João Dória, em relação à vacina Coronavac. Então são várias opções. O que a gente quer, independente da vacina do governo federal, a gente quer a vacina do cidadão, né? Do cidadão de São José. Essa, para nós, é que vai ser a marca da vacina. A vacina que vai poder fazer com que a gente possa voltar à vida mais próxima daquilo que a gente tinha antigamente. Então, essa é a nossa expectativa. Agora, a gente acredita que falta pouco, né? Um esforço agora, mas nos próximos 2, 3 meses, para que a gente possa ter uma condição diferente de vida de novo, com as possibilidades de vacina. E ainda tem aqueles que dizem que não vão tomar vacina, aí cada um tem a sua consciência. Eu acho que a vacina não poderia ser obrigatória, ela deve, assim como todas as outras, né? Mas eu já estou sabendo, por exemplo, que muitos países vão exigir para você viajar a vacina, como exigem de febre amarela, muitas companhias aéreas vão exigir. Então, existe também essa questão que eu acho que as próprias empresas vão acabar exigindo que você tome a vacina e apresente comprovante. Perfeito, eu vou chamar aqui o intervalo começou agora, mas eu quero que depois do intervalo você fale rapidinho para a gente sobre a operação dos shoppings agora aí nessa nova fase, aí, a fase amarela. Também lembrando que este novo plano de São Paulo do governo do estado aí vai até dia 4 de janeiro, e como é que estão os hospitais de São José dos Campos com relação a isso, hospitais particulares e também hospital público, se está preparado caso aumente muito o número de pessoas infectadas pela Covid-19. Depois do intervalo, pode ser? Claro. Prefeito Wilson conosco hoje. Prefeito, falando então sobre os shoppings e também os hospitais da cidade particulares e também o hospital público, né? O que muda no shopping é 10 horas agora. Eu vi até que tem shoppings anunciando horário 11 às 21, né? Cada shopping acho que está fazendo o seu horário. Você, como comerciante, também foi comerciante, hoje é prefeito, entende que essa forma dá para levar o comércio numa boa, porque vem Natal aí, ou você acha que isso vai atrapalhar? Eu acho que estender o horário não traria maior impacto, desde que mantidas as regras de controle de acesso e lotação de 40%. Então, eu repito, sou a favor de estender os horários do shopping. Não posso fazê-lo, preciso aguardar o Plano São Paulo para realizar esse tipo de alteração. Hospitais? Olha, os hospitais privados e públicos da cidade tiveram um aumento do número de internados, mas absolutamente dentro da capacidade. Nós já tínhamos fechado uma das alas do Hospital Municipal, já reabrimos com a possibilidade de ter. Então não vai faltar atendimento tanto para quem é cliente dos planos de saúde, dos hospitais privados, como para o poder público. Estamos tranquilos em relação a isso. Equipamentos, lembrando, né, Clemente, nós compramos equipamentos, compramos respiradores, fizemos o hospital de retaguarda, tudo que nós investimos ficou na cidade. Então essa é a diferença. Agora eu estou vendo cidade já desesperada, porque
fechou o hospital de campanha, agora tem que fazer outro. Nós não. Nós optamos por fazer investimentos definitivos, isso que nos dá tranquilidade nesse momento. São José tem material para testagem, prefeito? Sim, estamos encaminhando para os institutos, né? O Adolfo Lutz, tem também um convênio com o laboratório privado, estamos encaminhando para os sistemas de testagem estadual. Nosso tempo que está curto aqui, prefeito, eu quero falar sobre você, sobre secretariado. O que muda lá? Quem vai assumir a governança, quem vai assumir a finanças, enfim, né? A educação, já tem essa decisão, prefeito? Olha, Clemente, estamos fazendo a transição num governo, eu vi que o Bruno Covas está fazendo a mesma coisa, inclusive, né? Sim. Até uma curiosidade, o Bruno Covas está usando uma legislação feita por um vereador que se chama Sebastião Farias, que é o Tião Farias, que é o tio do Anderson, inclusive, que foi vereador, era o assessor de confiança do Mário Covas. Né? Pouca gente sabe disso. Eu não sabia. Tião Farias, né? O Anderson Farias, que vai ser o próximo vice-prefeito. Então, nós temos sim trabalhado na transição, mesmo sendo do próprio governo, e a ideia é que 1/3 dos secretários permaneçam nos mesmos cargos e nas mesmas pastas, e os próprios secretários. 1/3. 1/3. O outro terço seriam os mesmos secretários, mas em pastas diferentes, onde a gente consegue dar uma oxigenada, trocando secretários de pasta, e 1/3 de novos integrantes no secretariado, que a gente vai trazer, porque a gente acha que também é obrigação do gestor formar novos gestores públicos e trazer. Então, a troca de 1/3 dos secretários, na verdade, não é por conta do trabalho mal executado, muito pelo contrário. Todas as pastas tiveram grandes evoluções. É para que a gente possa oxigenar e contribuir, inclusive, com a gestão pública, trazendo novos nomes. O seu governo tem quantas secretarias hoje e quanto vai ter no próximo governo? Permanece o mesmo número de secretários, né? Eram 23, nós cortamos para 14 secretarias, cortamos 9 secretarias, era nosso compromisso na eleição passada, e permanecerá com o mesmo número de secretarias. Bom, nosso tempo que já acabou, né, Giovana, infelizmente, mas tem aqui várias perguntas de ouvintes, né, Giovana? Só vou citar um nome, né? Dele, prefeito, e nós vamos encaminhar aqui para a assessoria. Valéria. Do prefeito aqui. Isso, é a Francisca Del Luca, que é do Jardim Esplanada, o Fábio do Jardim América, a participação do Paulo, do Felipe, que é morador do Tesouro, o Júlio do Parque Interlagos e também o Emerson Maciel, que é do Jardim Satélite. Então tem muita e mais coisa o Cleiton chegando, Guimarães, né? Que acabou de chegar agora. E muita coisa chegando, mas tudo será repassado então à assessoria do prefeito. Ótimo, vamos responder todas as perguntas. Boa Esperança, início da semana que vem começa a obra lá de asfalto também no bairro Boa Esperança, mais um bairro, ruas que foram regularizadas não tinham asfalto e agora vão ter asfalto, drenagem, esgoto no Boa Esperança. O senhor já está no novo governo ou ainda não, prefeito? Não, no governo continua. A mudança não pode parar e aquilo que a gente falou é que a gente faz na prática, muitas novidades e temos muito mais ainda para o início de janeiro. Não tem como, a gente fica tão ansioso para perguntar, para aproveitar que ele está aqui. Você disse para a gente, para mim, no início do seu governo, do seu mandato aqui, que o seu sonho era ser o melhor prefeito de São José. Conseguiu? Olha, a gente, pela aceitação da população através da eleição, da urna, a gente vê que acertou muito mais do que errou. Estamos cumprindo sim o nosso papel, agora eu vou ter mais tempo para poder consolidar ainda ações, atuar nessas áreas onde a gente talvez tenha errado, não tenha agido da maneira correta e realizar muitas coisas que o cidadão de São José precisa, necessita e quer, que a gente analisou, por isso que nós temos um plano de governo bastante ousado para fazer grandes realizações ao longo dos próximos 4 anos. Muito obrigado, bom dia, prefeito. Eu que agradeço, bom dia a todos.